estamos de volta no programa Caminho da Luz, falando hoje sobre as bem-aventuranças. E encontramos também uma bem-aventurança fantástica. Carlinhos, eu quero começar com você agora. No capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Hoje, no mundo estressante que nós vivemos, a mansuetude, o que significa para você? Olha, primeiro respirar fundo, né? Você estar em paz com você mesmo, compreender os seus limites, compreender o limite do outro, né? Quando você tem essa compreensão das tuas faltas, da falta do outro, da imperfeição do outro, te dá uma certa paz, Marlene, para que você se acalme, para que você compreenda esse conflito, essa distorção, essa diferença, e que você possa agir com justiça, você possa agir compreendendo uma lei grandiosa que comanda tudo. Nós somos muito pequenininhos em tudo isso, né? Exigir de nós algo que nós não estamos preparados ainda a fazer é algo que seria até injusto conosco mesmo. A partir do momento que a gente consegue ter esse pouquinho de paz, né? Essa consciência, nós começamos a ter essa mansuetude, né? Essa calma de lidar conosco mesmo e de lidar com o outro, que é tão falível como nós, né? Então, quando a gente se estreita nesse entendimento, fica mais fácil lidar. Agora, quando a gente confronta com o outro, com os nossos conceitos, com as nossas diferenças, a gente se embrutece, né? Soraya, e ser pacífico? Você acha que no mundo atual é muito difícil nós conseguirmos ser pacíficos, distribuir a paz? Olha, o desafio é grande, né? O desafio é grande, principalmente nós que vivemos em grandes cidades, onde 1 centímetro de asfalto é disputado como se fosse numa guerra, né? Você vê que as pessoas às vezes perdem uma coisa que nunca tiveram, que é a paciência, né? E já se ofendem e tal. Acredito eu que o ser humano caminha para isso porque não tem outro caminho, né? Não tem outra, é um caminho sem volta, nós temos que conquistar isso. E à medida que nós conquistamos paciência, a nossa vida ganha um outro brilho, porque na vida nós tem o tempo da gente e o tempo de Deus. Até mesmo para que a gente possa ter as nossas conquistas, a gente tem que primeiro ir lá, colocar sementinha, né? Plantar, regar, esperar aquilo germinar. Então, o tempo da vida não é o tempo que nós queremos que as coisas aconteçam. Nós devemos trabalhar para que elas aconteçam, mas nós temos que ter a paciência de aguardar que aquela semente germine. Quantas vezes nós vamos perceber o resultado de uma ação nossa lá na frente, ou de algo que nos acontece de ruim, né? Uma coisa que acontece terrível, e você diz, bom, como eu vou chegar lá, né? Como que vai ser essa caminhada? E você percebe lá na frente, puxa, que bom que eu consegui esperar, porque era tão bom o resultado, né? Então, a paciência, acredito eu que deve ser uma conquista diária. A gente tem que sempre parar alguns segundos do nosso dia conosco mesmos. Não tem outro caminho. Esvaziar a mente, dar aquela respirada que o Carlinhos falou, fazer grandes respirações, acalmar o nosso organismo, né? a nossa mente, o nosso coração, para poder ter atitudes mais conscientes. Porque o oposto, que a gente vai falar daqui a pouco, faz uns estragos terríveis, né? É verdade. Quando nós perguntamos para alguém se a pessoa quer ter paz, todo mundo diz sim, quero ter paz. Como se fosse um artigo que se compra no supermercado. Nós sabemos que a paz é uma conquista. Nós temos que trabalhar muito para desenvolver a paz, para encontrarmos em nós formas, mecanismos de não nos alterarmos por quase nada, por poucas coisas. O estresse que o mundo hoje vive,
ele acaba nos tirando essa condição de paz. Nós estamos sempre ansiosos, nós queremos correr, não sabemos nem para onde, para fazer o quê, para chegar em que lugar, porque nós estamos envoltos nessa atmosfera. E nessa busca pela paz, nessa necessidade da mansuetude, nós precisamos, Carlinhos, como está nesse capítulo, encontrar uma fórmula para desenvolvermos a afabilidade e a doçura. Olha que coisa linda que Jesus nos fala, né? Para sermos dóceis, para sermos afáveis. O que seria isso? Seria ser uma pessoa acomodada, uma pessoa que não tem voz ativa? Como é que você encara essa orientação de Jesus? Olha, eu acho que a afabilidade, a doçura, não há como pensar nela sem a gente pensar no amor, né? O amor, que é esse sentimento que nos dá o porquê de estarmos aqui. Somos primeiro espíritos vivenciando aí uma experiência carnal, mas a lei que nos conduz é o amor. Enquanto o homem não tiver dentro dele uma noção que o aproxime desse sentimento que nos valoriza, que dá sentido à nossa vida, vai ser difícil ele ser afável e ter um pouco de doçura, né? O amor é a prática de tudo, é o que nos dá a condição de vermos o mundo com outros olhos, de perdoarmos o outro, de encontrarmos no outro um motivo para sermos dóceis com ele, para compreender a sua ignorância ou para compreender a sua magnitude, ele sendo maior do que nós. Então é isso que nos torna iguais, essa consciência desse amor em nós. Quando a gente tivermos um pouquinho de amor, aí a gente vai conhecer e vai exemplificar isso através da afabilidade e também da doçura. Eu queria lembrar, Marlene, quando você estava falando, e a Soraya falando da paciência, há sempre uma confusão que as pessoas fazem entre paciência e tolerância, né? Tolerância não é paciência, né? Tolerância é até uma palavra dentro da física que diz o seguinte: para você encaixar determinado material, você tem uma tolerância de 1 milímetro a mais ou menos, ou seja, há um limite. Ou seja, eu não tenho paciência com meu filho, eu o tolero porque ele é meu filho, porque se ele não fosse, eu lhe dava os cascudos, né? Porque se ele fosse o filho do vizinho, eu, né, não teria paciência. Então a gente tem que tomar cuidado o que nós estamos fazendo na nossa vida, se nós estamos tolerando ou se nós estamos tendo paciência. Eu gosto de dividir a palavra paciência em duas: paz e ciência. Ou seja, você só vai ter paciência quando você estiver tranquilo de compreender, de conhecer o outro pelas suas fragilidades. Realmente. Soraya, uma pessoa doce, você conhece alguém que transmita essa doçura? Estou do lado de dois aqui que eu quase fico diabética, gente, porque é uma doçura, né? Eu acho que, assim, eu conheço pessoas extremamente amorosas, né? O Carlinhos colocou muito bem, porque é difícil você conhecer alguém que seja doce, uma pessoa amarga, né? Amargo já é uma criatura que não ama, né? Que é difícil, é sempre atravancado. Então, conheço, sim, pessoas extremamente doces. Eu acho que a afabilidade e a doçura, o Cristo vem trazer para a gente meio que trazer para a gente a questão da fraternidade, né? Eu acredito que todos, enquanto irmãos, a doçura de tratar o outro com educação, com bom dia, com boa tarde, com boa noite, né? Dentro da nossa família, às vezes, a gente acha que ali a gente não precisa de grandes rapapés, né? A gente trata como, né, as pessoas não têm o hábito de serem amáveis, generosos, doces, afáveis com aqueles que são os mais próximos. Então, a fraternidade mostra pra gente que todos nós somos irmãos e como irmãos
esta doçura deve ser, abarcar todos. A gente não pode ser só doce com quem a gente gosta, né? Ou se alguém fala... Agora, Marlene, ser doce e afável nas contrariedades, né? Aí a gente vê realmente se a conquista foi conquista ou se foi só um breve momento, né? Porque tem pessoas que às vezes parece que a coisa é muito doce, mas quando a gente aperta o calinho, calo, né? É verdade. Bom, o exemplo de Jesus, quando nós nos lembramos, por exemplo, de um Chico Xavier, que você chegava perto dessa criatura iluminada e você não via uma ruga de contrariedade, uma expressão mais amarga, mesmo naquela época que nós sabíamos dele estar doente fisicamente, e todos nós, quando ficamos doentes, ficamos mal-humorados, né? Ficamos mais amargurados. Quando nós chegávamos perto dessa criatura iluminada, doente, e ele transmitia a doçura, eu creio, Soraya e Carlinhos, que se nós nos espelharmos na atitude de pessoas como ele, nós vamos compreender o que Jesus quis dizer. Porque, de fato, ser doce com as pessoas que nós simpatizamos é uma situação natural. Mas ser amáveis, ser dóceis perante as contrariedades da vida, perante as situações que nos fazem responder de uma maneira que nós não queríamos, é aí que Jesus nos incentiva. Vamos procurar não desenvolver a cólera. Nós daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais sobre a cólera, que é o antagonismo de ser doce e de ser afável. Uma pessoa que usa o metrô, por exemplo, todos os dias, quantas pessoas dóceis ela encontra ali? Afáveis? Poucas, porque está todo mundo tão envolto naquele seu individualismo, naquela sua preocupação, naquela sua necessidade, que se esquece uns dos outros. Mas nós vamos voltar já já, vamos parar um instantinho, aguarde, temos ainda um pouquinho de conversa juntos.